A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá pessoal, mais uma vez Acreditar em Si chegando aí para você. A gente quer te convidar para sentar aqui na mesa com a gente, puxa a cadeira aí, senta aqui, chega pertinho, dá um tempinho pra gente. São 30 minutos de um papo bem legal. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. Hoje a gente vai falar sobre mulheres, maternidade e superação. Mas antes, se você está assistindo a gente pelo YouTube, já curte, já ativa o sininho e no final deixa seu comentário. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que eu conheço há muitos anos realmente. Ela outro dia indicou uma pessoa muito legal, indicou a Fernanda para vir aqui no programa, Isabela Stutz, Isa Stutz, né, como agora nas redes sociais conhecida. Seja bem-vinda, minha amiga, ao Acreditar em Si. Bem-vinda. Obrigada. Já falou papo, já gostei. Papo. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sou, do que eu faço, porque acreditar em si também acho que é um dos princípios que mudou a minha vida, né? Acreditar um pouquinho em mim. Eu sou mãe do Pedro, de 13, do Enzo, de 5 anos, sou casada, jornalista, influenciadora digital, comunicadora, criadora de conteúdo. A gente faz de tudo um pouco quando a gente precisa empreender, criar e fazer. E aí foi daí por diante que surgiu para mim assim um divisor de águas na minha vida, que foi o Papo em Família. O que você está fazendo hoje depois que parou na TV? Porque muita gente conhecia, ligada inclusive a TV Zoom, né? Como é que foi essa jornada até chegar ao seu hoje, assim? Foi um divisor de águas, né? Eu trabalhei 10 anos em TV local, foi uma escola, um aprendizado, uma Isabela, que quem me conheceu e me conheceu naquela época me viu atrás das câmeras, nunca botando a carinha ou o rostinho. E num momento eu resolvi investir em mim, investir no meu maior potencial. Sempre me considero uma pessoa criativa, de criação. Muitas das coisas bonitas que às vezes vocês ouviram alguém falando, fui eu que escrevi, né? E aí eu falei assim, agora chegou a minha vez. Roteirista, isso. Tudo. Então agora chegou a minha vez, vou fazer, vou acontecer. E aí a ideia era mudar a carreira e sair criando por aí. Mas veio um outro presente na minha vida, que foi uma segunda maternidade. E aí foi um destino que foi me ajudando a traçar o que eu iria fazer dali pra frente. Eu já tinha o projeto Papo em Família, que ia ser um programa de TV, e ele veio para as redes sociais há 5 anos, 6 anos, né, que ele vai fazer, assim como meu filho vai fazer. O Papo em Família veio assim, quando você decidiu sair da TV, você já tinha sair do CLT, esse sonho já de tinha o papo. projeto. Ah, você eu já tinha o projeto. Nome, já tinha o nome, já tinha o você projeto. Tava tudo desenhado. Tudo que eu ia fazer. E aí quando veio a segunda maternidade, eu transformei um projeto de TV num projeto digital. Nasceu a Isabela Influenciadora Digital. Era preciso que eu colocasse a minha carinha, a minha voz. E como que foi esse processo? Foi um desafio no início. Eu gostei muito quando você falou largar o CLT, largar a CLT. Eu acho muito, sabe? É uma liberdade, vou lá. Mas precisa coragem. Foi coragem. Planejamento. Isso. Estrutura. Né? Eu agradeço muito também a estrutura familiar que eu tinha, do meu esposo e tudo mais. De acreditar em mim, assim como eu tinha que acreditar em mim também naquele momento, de que era preciso alçar novos voos, era preciso investir em mim, acreditar em mim, para que outras coisas viessem na minha vida, na minha carreira. Você há de convir que muitas mulheres e muitos profissionais, sejam eles mulheres ou homens, eles deixam de fazer esse voo. Eles ameaçam, Mas o medo acaba sendo um norteador, né? E a gente tem que... aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E foi assim pra mim. Sim. Também bateu insegurança. Muito medo, muita insegurança. A gente está acostumado com uma roteira, segurança. Um conforto de estar ali, de ter aquela estrutura. Que te dá uma sensação de segurança ali, né? E aí quando eu trabalhei em TV, eu tinha toda uma estrutura. Eu tinha o técnico, eu tinha o filmmaker, eu tinha o editor, e aí de uma hora para outra eu era tudo. Eu era o editor, eu era câmera, eu era a própria jornalista, eu era tudo que eu precisava fazer para produzir. Então, conselho para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, aqueles que aceitaram o convite de se sentar aqui conosco,
é ir com medo mesmo. Vai com medo mesmo, acredita, a gente nem todo o caminho foi de subida, muitas vezes tive que voltar, repaginar, reprogramar, reorganizar, seguir em frente. O universo às vezes não contribui, mas o desafio é esse. O desafio, principalmente quando você é mulher, quando você é mãe, quando vem o desafio da maternidade, isso também para e congela muitas mulheres. O empreendedorismo feminino tem muito a ver com maternidade. Isso, mas tem isso porque a gente ganha uma outra força. Nem tudo mais era sobre mim, mas era sobre o meu núcleo, sobre o que eu penso e falo muito nos meus capítulos dos livros que eu escrevi, o que eu quero deixar para os meus filhos, que exemplo eu quero que eles vejam, que mãe eu quero que eles vejam, que mulher eu quero que eles conheçam. E eu quero que eles vejam uma mulher corajosa, eu quero que eles vejam uma mãe que tentou, uma mãe que se diversificou, uma mãe que criou, e uma mãe que está aí fazendo milhões de coisas cada dia diferente, para que eles sigam também tendo essa inspiração, que eles podem ser o que eles quiserem, da maneira que eles quiserem, e que a mamãe vai estar aqui para apoiar e para incentivar. Mesmo com medo, vamos em frente. Com medo mesmo, Você falou em livros aí, quais são os livros? Vamos falar aí, vamos divulgar. Você tá com um aí tô que com você aqui trouxe que eu para nos trouxe presentear. isso para vocês. Eu sei que já tiveram outras coautoras aqui também, não acreditar em si, se não para vocês, para a audiência de mulheres, né? Sim. Eu sempre gostei muito de escrever. Dizia que quando terminasse a faculdade, queria trabalhar no jornal Voz da Serra para escrever. Quis o destino que não tivesse tido esse caminho, essa oportunidade. E aí fui pra TV, escrevi muito pra TV e tudo mais. E aí do ano passado, 2023, através da Fernanda Oliveira, surgiu a oportunidade de ser coautora de livros. De 2 livros, Mulheres de Sucesso 1 e Mulheres de Sucesso 2. No 1, eu falo da minha história, exatamente dessa partida. Na hora que eu faço 40 anos, na hora que eu tô criando coisas novas e na hora que eu resolvi me colocar como prioridade em empreender. No livro 2, que foi lançado em novembro, eu falo da maternidade nas redes sociais. Não é tão fácil assim. A gente tem que balancear muito essa vida na rede social. Eu tô expondo meus filhos, eu tô expondo a minha vida. Eu tô colocando tudo ali na rede, mas as pessoas entram na minha casa sem que eu saiba, mas ao mesmo tempo eu tenho que proteger eles, eu tenho que me proteger. E a internet não é, o que eu falo no capítulo, uma realidade 100%. São 15 segundos. São 15 segundos que você vê meu filho lindo, sorrindo, que você me vê passeando, mas você não vê as outras 20 horas que eu passei trabalhando, labutando para aquela coisa. Então a maternidade na rede social é muito importante falar isso para as mulheres que estão aqui vendo e assistindo. Eu vou para a rede social, eu vou criar um arroba. Eu falo lá, nasce um filho, nasce um arroba, né? Não é porque você não pode fazer, sim, você pode, mas saiba que tem os seus riscos, que tem as suas preocupações, que dá muito trabalho. É trabalho, né? É trabalho, entendeu? Assim, você pode fazer porque você gosta, aquilo vai crescer, vai virar um trabalho. Não é só sobre números, né? É sobre vivências. A rede social me trouxe isso. E a partir do momento, principalmente com a rede social e com a minha história, com os nichos que eu fui me encaminhando na rede social através do Papo em Família, eu fui percebendo, Rogério e Estela, que era sobre uma vida. Sobre uma pessoa. Quando aquela mãe vinha no direct e falava, Isabela, isso está acontecendo assim, assim, assim comigo, o que eu faço? Vira uma conselheira. O que eu faço? O que eu faço nessa hora? Do simples, Isabela, onde que aqui em Nova Friburgo, que eu boto meu filho na escola? Isabela, onde que tem coisas assim que às vezes nem tá no meu meio? Parece você gosta de tal óbvio. lugar? Onde que você foi com seu filho para passear que você gostou? Você foi bem lá? Coisas assim. Que responsabilidade, né, Isabela? E que partilha, que confiança, que caminho, né? E o Papo Família nasceu sobre isso. Eu falo de tudo. Tá? Ou agora eu falo da adolescência, esse desafio. Eu falo do autismo, que chegou na minha vida, e que aí entra o livro 3, né? Sim. Que é um livro dedicado a mães, vai ser lançado agora, em abril. Dia 22 a gente abre a exposição no Cadima Então, Shopping. Mulheres de Sucesso 1 e 2, que Isso. você é coautora. Isso. O Marconi, coloca aí pra gente o cartaz do lançamento do livro, que Por ela já tá favor, falando, Marconi, né? Olha lá, ó. esse bebê que tá nascendo agora em 2024 vai ser lançado dia 22 no Cadima Shopping com uma exposição incrível, e dia 24 às 7 horas estão todos convidados para o nosso lançamento. Nós somos 21 coautoras, 21 maternidades significadas e ressignificadas ali, mulheres, maternidades e superações, incríveis histórias. Eu pude junto com a Fernanda fazer
escolha, né? Não uma escolha, eu tava falando com a Estela. Esse compilado de mães para trazer essas histórias diversas, e tem algumas assim que são incríveis. E no terceiro livro, eu falo sobre o autismo. Quando o autismo chega na minha vida, na minha família, na minha maternidade, e que mudou também o meu trabalho. Porque antes eu encarava o digital como um trabalho. Eu vou ser empreendedora digital, vou ser influenciadora digital, vou trabalhar com mídias sociais. E quando o autismo chega, eu conheço o empreendedorismo social. Que eu podia fazer mais. Que eu podia partilhar daquilo que eu estava passando na minha vida. Impactar pessoas de diversos locais, sem fronteiras, sem né? fronteiras. Sem fronteiras. Assim como eu também fui recebida sem fronteiras, porque quando eu descobri o autismo, o que eu fui fazer? Dar um Google. Buscar soluções. Buscar pessoas. E aí, por exemplo, eu encontrei uma mãe de Fortaleza que foi totalmente acolhedora comigo. Que até hoje ela é minha amiga, e quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto pra ela. E a história dela lá longe, em Fortaleza, toda hora eu falava assim, olha, tá acontecendo na casa dela, acontece na minha. Nossa, isso aqui, o nome dela é Cassiane. Até hoje a gente se conectou. E aí eu comecei a compartilhar nas redes sociais o autismo, um pouco de como ele entra na nossa vida, da nossa família. Porque teve um processo ali do neném nascer, né? Até você detectar isso. Até o diagnóstico. Isso. O papo tava transcorrendo nas redes sociais, com vários temas. Inclusive, já tínhamos falado sobre o autismo, já tinha feito vários vídeos sobre isso. Você falou que já tinha um grupo, não é isso? Isso, eu criei um grupo de rede social, chama Isso antes de você saber. Antes do autismo, de rede de mães, porque eu, através da rede social, vi que às vezes a gente precisava de saber assim, alguém tem uma dica de um marceneiro? Precisando de um bombeiro hidráulico. Um eletricista da confiança. E é isso que acontece lá, Rogério, todos os dias. Que legal. Do mais simples ao mais complexo. Porque aí você... Eu sei que, assim, por mais que tem mais de 200 mulheres ali, eu tenho certeza que eu não conheço elas todas. Não conheço. E essa é a maior parte de Friburgo, eu não conheço. Mas assim, em algum momento elas tiveram um momento de troca ali que foi preciso. Ou do simples dizer assim, meu filho não tá dormindo, o que é que eu faço? E a outra ajudar ali, assim por diante. E a mesma coisa na rede social. E aí a gente vinha falando sobre vários assuntos, sobre, né, tanto no grupo da rede social, quanto no WhatsApp, tudo que envolvia a família. Do mais simples ao mais complexo e tudo mais. E aí, de repente, chegou o diagnóstico do autismo. Chegou a investigação do autismo. Não foi de cara, Estela, que eu cheguei lá. Oi, gente, aqui meu filho é autista. Não foi assim. Porque foi um processo pra mim e pra minha família. Que existe a mãe, o pai. Foi um processo. Perceber as dificuldades. Entender, sentir. Como que eu vou falar isso? Como que eu vou receber chegar agora lá e vou dizer assim? E assim, Isabela, como é que você percebe? Bom, peraí, o outro filho, ele teve esse desenvolvimento, tinha essas reações, esse não tem. É assim, no meu caso foi, porque eu tinha um mais velho, eu tinha uma referência. E eu acredito que para uma mãe de primeira viagem vai ser mais difícil. Muitas vezes não você tem não essa tem referência. Parâmetros. Não tem parâmetros. No meu caso foi. Por mais que seja. Eu também falo no livro isso. Olha, eu tô quase contando meu livro todo. Meu todo. Que eles eram muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Todos eles, né? Lá em casa são 4 irmãos. Isso. Minha mãe fala, ó, não é possível. Eu acho que eu adotei os 4, porque são de fontes diferentes, porque são totalmente diferentes. Mas mesmo assim tinham expectativas. Ele tinha que falar com tal idade, ele tinha que comer, ele tinha que andar. O sono do Enzo era muito instável, muito instável. Meu primeiro dormir, que era uma beleza. Ai, meu Deus, época boa. O sono do Enzo até hoje é de outro planeta, outro tipo de sono. E algumas questões foram me dando dúvida, sabe aquela dúvida? Gente, será? Mas é isso. Mas tá acontecendo alguma coisa aqui, tem alguma coisa. Como assim, a minha dinâmica de trabalho tinha muito mais dedicação a ele, porque eu não estava trabalhando de horas compridas, eu comecei a ver muitas coisas. Ele sempre tem aquele, não, é assim mesmo, isso, né? É assim mesmo, calma. No caso, a questão de informação, né? De chegar, porque igual você falou, eu falei com uma mãe lá de Fortaleza, né? Então, assim, nem sempre a informação tá tão nem perto, sempre, né? isso é uma coisa muito importante, assim, também a gente pegar a informação. Nem sempre o que vai acontecer no seu, vai acontecer no meu. Seja no autista ou no não autista, no típico ou no atípico. Lógico. Então, assim, eu comecei a perceber algumas características. E o primeiro passo foi levar numa pediatra. Olha, o Enzo não tá comendo igual. O Enzo não tá dormindo igual. O Enzo tá retrocedendo, ele não tá falando. O Enzo não responde, o Enzo não faz dedinho, o Enzo não aponta, o Enzo não dá tchau, né?
Ah, mas tá tudo bem. Foi um pouco... Ele vai desenvolver. Aí foi meu azar da sorte, foi no início da pandemia, onde tudo ficou muito mais difícil. Porque tudo era mais difícil no médico, tudo era mais preocupante. E aí foi tudo nessa época. E eu falei, nunca mais voltei nela. Mas Deus siga eliminando. Mas nunca mais voltei nela, porque assim, aquilo tava no meu coração. Ele não tá... E mãe é mãe, tá mãe assim, sente as coisas. não é assim. Não posso esperar. Aí fui num médico, fui no outro, fui no outro, fui no outro. E a gente começou uma avaliação que, por conta da pandemia, demorou muito mais tempo, porque para isso, para aquilo, não pode sair de casa, Sim. pega Covid. E aí a avaliação dele demorou. E o diagnóstico dele, eu digo que eu ganhei um papel na maternidade no dia que ele nasceu. Bonitinho, nasceu com tantos quilos. E depois, com quase 2 anos, eu ganhei outro papel do Enzo, que tinha um CID, que dizia, o Enzo é autista, nível 2 de suporte. Aí, mãe, você faz isso. Por acaso, nesse dia do papel, eu tava sozinha. Mas o pai acompanhou todo o processo. Mas eu tava sozinha. E aí, tipo, você fica assim, faz o que agora? Vou aonde? Parece tão óbvio, né? Então parece é assim, óbvio que faz assim, assim, assim. Mas não é óbvio. Eu até falo também no livro que a gente devia, principalmente no mundo diverso, da neurodiversidade, primeiro, psicólogos, profissionais de saúde que estão ouvindo, antes de vocês mandarem as famílias procurarem tratamento para os filhos, mandem aquela família se aconselhar e se tratar. Cuidar de quem vai cuidar. Porque, entendeu? Eu não sabia nada. Capacitar quem E vai ainda cuidar. é filho, E eu, né? eu tava desacolhida, e o que eu ia fazer? E a gente Tem começou todas as emoções, as emoções, culpas, a culpa. Ela me perguntou antes de começar, o que aconteceu? Culpa. O que aconteceu? Por que meu filho é assim? Mas por que o Enzo? Mas por que ele? O que eu fiz? Aí eu até contei pra ela. Eu fiz uma cirurgia antes de descobrir que tava grávida. Será que foi aquilo? Será que foi os remédios que eu tomei? Será que foi isso? Foi um processo. Até estudar, conhecer mais, ressignificar a minha maternidade de que não. O autismo é genético, o autismo é um espectro, o Enzo é único. Eu falei com você também. Coloquei o Enzo em primeiro lugar. O que eu vou fazer pelo Enzo? O que eu posso fazer pelo Enzo? Não colocar num grupo ali, né? Ele não, é assim por diante. E aí a gente começou a tratar ele. E aí depois que a gente estava assim, mais acolhido, mais acalmado, eu levei isso pra rede social. Comecei a falar sutilmente, assim, assado. E aí depois eu percebi que eu precisava me engajar, Rogério. Porque se eu tinha muitas dúvidas, outras pessoas tinham muitas dúvidas. E talvez a minha dúvida podia esclarecer alguma coisa. E na nossa cidade, nós ainda não temos uma associação de pais de autistas. Nós não temos. É a clínica, o lugar. E assim, poucas esse lugar leis, de papo, né? De e conversa. esse lugar, entendeu? E esse momento. E às vezes alguém precisa botar a cara. Você falou aí do espectro, né? Do espectro autista. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, até para evitar, né, aquela coisa do incorretamente, né, politicamente incorreto, né? Às vezes as pessoas se equivocam, mencionam de forma equivocada, usam as terminologias erradas por ignorar, por desconhecer. Fala um pouquinho sobre essa... O autismo entra na classificação de PCD há muito pouco tempo, né? Com a Lei Berenice e tudo mais. Porque é uma deficiência. Mas o autismo é um espectro porque cada um deles é único. Porque ele se manifesta de maneiras diferentes em cada ser. Não existe casos rotulados. Rotulados, todos são iguais. Sim. Todos são iguais. Há características avaliativas que o médico, o profissional vai fazer para verificar. Você pode criar uma escala. E aí dentro daquela característica ele vai ver, olha, o Enzo se enquadra porque ele tem X características. O Enzo ainda não se enquadra. Por isso que às vezes o diagnóstico demora. Porque a criança ou a pessoa, por isso que tem muitos autistas adultos sendo descobertos agora. Sim, até aquele caso do Ricardo, né? Da mãe. O Ricardo até Dalma. foi descoberto criança. Parece que ele... Mas ele mais ou menos. Que a mãe do mas tipo porque de há 50 formação. anos atrás, quando que é a idade dele, tinha. Não tinha nem lei. Pois é. Ela fala, não tinha lei. Sim, ela fala Isso. que tinha que trabalhar muitos estímulos, mas sem saber A médica ainda, só né? falou com ela, ele não vai falar não. Ele é doente, né? E o autismo não é uma doença, né? Ele é um distúrbio genético. Quando eu vou me referir ao Enzo, eu devo me referir como? Uma pessoa do espectro autista. Espectro Ele é uma autista. pessoa com autismo. Ele não é portador ele não é, porque do autismo, isso, não é? Não, porque ele não pode segurar o autismo, largar o autismo, segurar o autismo, largar o autismo, né? Como uma pessoa com T21 também. Ele é uma pessoa do espectro autista, ele é um autista.
né? Ele é uma pessoa que vai viver para sempre com isso. E quando ele foi diagnosticado, quando a gente recebeu o laudo, ele tinha nível 2 de suporte. Porque foi logo no início, ele tinha várias questões. E ele pode transitar nesses níveis de suporte. Qualquer pessoa com seu desenvolvimento, né? Por exemplo, às vezes ele vai ser diagnosticado muito pequeno e não vai falar, mas ele vai ser estimulado, ele vai receber os tratamentos e ele vai reduzir, como foi o caso do Ricardo, ele começou a falar, né? E aí, de acordo com as comorbidades também que ele vai ter, né? E aí que entra essa parte do empreendedorismo social. Isso, aí que entra essa parte, porque eu descobri que eu precisava fazer alguma coisa por isso. Perfeito. Seja qual parte que eu pudesse fazer, né? Eu preciso levar, minha principal coisa com isso é levar a informação. Porque o que eu faço? Eu sou jornalista, né? Eu não sou médica, eu não conheço a parte médica, eu vivo isso há 5 anos só, e quem que sabe pudesse saber tudo. Então, o que eu posso levar? Eu posso levar um pouco de informação. Esse ano, por exemplo, de 2024, eu e uma mãe, a gente fez um panfleto, e eu falei, como é que eu vou fazer essa informação se multiplicar? Eu falo lá sobre o capacitismo no panfleto, eu falo sobre o autismo, eu falei, eu vou levar para a escola. Eu vou levar para a escola, porque na escola eu vou chegar na agenda da criança e vou colocar. E aí cada família são quantos? 4 pessoas? Será que aquela mãe, quando abrir a agenda e ver a informação, ela não vai parar para ver? E a gente chegou a mais de 1.500 alunos, com várias escolas que aceitaram colocar dentro da agendinha da criança aquele papelzinho. Porque esse é um passo difícil, né? Na hora dessa criança ir para a escola. Pois é. Dizem que as mães às vezes levam a criança na porta da escola, aí a criança entra correndo, abraça a tia, e quem sofre é a mãe, né? A mãe fica achando que o filho vai sofrer. O Enzo está no 3º período. Eu brinco que ele teve a maior adaptação, que ele vai entrar no Guinness, porque ele ficou pelo menos 2 anos e meio não entrando na escola. É uma adaptação que durou... Acabou o primeiro período, ele estava sempre resmungando, sempre com alguma coisa. Acabou o 2º ano, mesma coisa. Agora entrou no 3º que ele está adaptando. Nem vou falar muito para não dar... Ele, por exemplo, ele teve uma questão com o uniforme, ele não aceitava. Por 2 anos ele não aceitou o uniforme da escola. Esse ano que ele está aceitando. Então, cada criança é diferente. A principal coisa ligada à escola, por exemplo, no caso do Enzo, dado o nível da necessidade de suporte dele e as habilidades dele, ele não precisa de mediador. Ele tem as habilidades e ele consegue acompanhar a turma com o auxílio da professora auxiliar. Tá vendo como é que a gente ignora? Para mim, toda criança... Tem direito. Mas não tem necessidade. É uma avaliação. Que médica, legal. familiar e escolar. Médica, familiar e escolar. A ideia é que boa parte deles tenham o mediador para que possam evoluir, acompanhar a turma e um dia não precisar. Ser literalmente porque na processo. vida depois ele vai ter que viver sozinho, né? Vai ter que seguir sozinho. Então, no nosso caso, é um caso, eu falo até costelas, de privilégio, ele não precisa de mediador acompanhando exclusivamente ele, mas tem inúmeras crianças que precisam. E, infelizmente, na nossa cidade, tem muitas crianças sem o suporte escolar necessário. Vai se aprendendo, vai se adaptando. E eu, graças a Deus, também no meu lugar de privilégio, tenho uma rede que falta para muitas mães, famílias, é a rede. Se você tá aí me ouvindo e puder estender uma mão para uma mãe, para uma família, para ser rede. Sabe aquele momentinho que você fala com ela, posso ficar com seu filho hoje para você fazer a unha, você quer? Posso ficar com seu filho hoje para você ir no médico, você precisa? Posso ficar com seu filho hoje só para você dormir. E não tem, Rogério. E quando vira maternidade... Posso ir no meu carro, te levar no consultório. Ali para você chegar mais rápido. Posso levar essa criança ao colégio, pra buscar no colégio. Se essa rede já é difícil na maternidade considerada normal, na maternidade atípica é muito mais difícil. Porque ela fica, muitas vezes a mãe fica solo. Graças a Deus, e a minha rede é muito grande. Eu tenho meus avós, eu tenho meu esposo que vive o autismo comigo, divide muito bem isso. Mas é um esquema de agenda. Vai pra terapia. Enquanto ele tá na terapia, você faz outra coisa. Enquanto ele tá na escola, você trabalha. O pai leva, a mãe busca. A mãe não pode buscar, a avó busca. Hoje na terapia a gente vai fazer tal hora. E eu acredito muito na evolução dele enquanto ser humano. Então, assim, ele faz várias terapias, mas ele faz judô. Eu quero que no futuro ele nade. Eu quero que no futuro ele faça outras coisas. Porque ele precisa conviver com o mundo para evoluir, né? Ele precisa estar fazendo isso tudo todos os dias para ele evoluir e outras coisas. Quero que um dia ele deixe de fazer fono e vá fazer música.
Deixa de fazer fone, vai tocar um piano. Deixa de fazer fone, vai cantar. Deixa de fazer terapia ocupacional, mas vai fazer xadrez. E aí por diante, né? Mas isso aí é só o futuro. Muitas surpresas? Muitas surpresas ao longo desse tempo. A evolução dele foi muito incrível. Eu imagino. Dentro do autismo, a gente fala de hiperfocos. Assim como, por exemplo, no caso ela citou esse Ricardo, né? Ele gosta dos artistas e fica falando dos artistas. Alguns autistas têm hiperfocos em uma coisa. Ele gosta de dinossauros, ele gosta de religião, ele gosta de planetas, ele gosta de alguma coisa. Na nossa casa, graças a Deus, o Enzo tem hiperfocos diversos. Ele passa por hiperfocos. Por fases. Por fases. Tem uma época que é planetas. E ele vai saber tudo, vai querer saber tudo de planetas. Ele monta um sistema solar com o pai dele. Ele pesquisa, ele vê filme, e ele fala, ele quer saber, e ele conta para as pessoas, né? Teve uma época que foi caixa de correio, Rogério. Caixa de correio, a gente mapeou a olaria. Caixa de correio 83, fica ali. A caixa de correio 81, fica ali. Mas assim, já passou na caixa de correio e tal. Que legal. Aí passou essa fase, graças a Deus também. Caixa de correio era horrível. Agora tá bandeiras. A bandeira de qual país? Quantos países falam inglês? Aí ele fica perguntando, insistentemente, quantos países falam espanhol? Quantos países? Passou a Páscoa, o hiperfoco dele foi religião. Ele queria saber várias histórias. Qual a história de Jacó? Qual que era a história de fulano? Os pais precisam entrar A nesse gente não sabe. hiperfoco também. A gente não sabe. Tem Não que sabe. estudar junto. Pesquisar Vamos junto. estudar. A gente Porque pesquisa você não muito. tinha- E às vezes a gente fala, pergunta na Siri. Vem aqui rapidinho. Porque eu não sei. E a gente fala assim, hoje ele perguntou assim, mas por que a história bíblica foi engolida pela baleia? Por que ele foi engolido pela baleia? E agora? E agora? O que eu vou te falar? E agora? Eu não sabia essa história. A gente foi pesquisar pra ele assistir, aí ele assiste. E é muito interessante. E assim, é muito interessante, eu falo isso muito nas redes sociais, que o Enzo é um caso único. Ele. Tem as características dele. E outras crianças não vão ser assim. Não é porque o Enzo já lê e já escreve que o seu filho no espectro autista também tem que ler e escrever. Ele vai ser diferente. Ele vai ser outro desenvolvimento. Mas é muito a família. Famílias, vocês que estão em casa, não esperem que só a terapia vai resolver, que só a escola vai resolver. Você vai ter que se estudar. Você vai ter que estudar lei para você saber os direitos dele. Defender os Você vai ter que direitos estudar dele. desenvolvimento infantil para saber o que você pode fazer em casa. Entendeu? Você vai ter que estudar as AVDs para saber o que você pode fazer por ele. E assim por diante. E por todos os seus filhos. Você precisa ver. E uma coisa que é muito característica do Enzo, que ele é lindo, né? Não é do meu filho não, tá? É lindo. Os dois são lindos. Mas ele é lindo. E aí, muitas vezes, o que a gente se depara, que eu me deparo na rede social, é com a pergunta, mas ele não tem cara, né? Ele é autista mesmo. Ele não tem cara, mas ele é tão bonito. Nossa. Porque Aí eu falo, tem por quê? assim, O mas autista não pode ser bonito? Ou porque todo autista tem que ser... Aí, né, fica aquele onde você quer questionamento. encaixar, né? Onde você quer encaixar ele? O autismo não tem cara. O autismo não tem uma marcação aqui. O autista não tem nada que você possa dizer pra ele assim, você não é menos autista ou mais autista. Não é mais pesado ou menos pesado. Quem carrega o peso do autismo é a pessoa ou a família. Então, se ele, às vezes a gente fala, ele é grau leve, ele é grau pesado, é pesado pra quem? Na minha casa ou na sua? Né? O seu filho ou o meu? Não tem pesado, não tem leve ou pesado. Então, é muito importante que as pessoas que tenham curiosidade, pesquisem. Tem médicos incríveis que estão distribuindo conteúdo, assim, incrível na internet, para você saber que as profissionais de educação, eu sei que elas colocam muito amor, mas colocam um pouquinho mais de dose de amor. Até para quebrar essa coisa do preconceito, do estigma, Isso. né? Do... Eles podem estar onde eles quiserem. A inclusão precisa acontecer em todos os lugares. Eles precisam ter espaço no shopping, eles precisam ter espaço no teatro, eles precisam ter espaço onde eles quiserem, para ocupar os espaços que eles quiserem. Pessoal, mais uma vez, acreditar em si, trazendo essa diversidade, né? Essas mulheres fantásticas aí, guerreiras. Quero agradecer a vocês pela companhia, por estarem aqui conosco, participando do nosso papo. Isabela, muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Isa, foi uma honra. Nesse mês de abril, especialmente. Posso deixar meu arroba para as pessoas? Lógico. Quem quiser saber um pouquinho mais ou conversar comigo, é arroba Papo em Família nas redes sociais, nas mídias sociais, no YouTube. E a gente tô com um espaço aberto para que a gente possa trocar e se ajudar. Arroba Obrigada. Papo em Família, gente.
Estela, boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal de casa. Até a próxima. Até a próxima.